Ok, pessoal, nós estamos aqui, primeiro vídeo do Caminho com Cristo, aqui na presença do grande amigo pastor Ariovaldo Júnior. Não é o filho do Ariovaldo Ramos. Não sou, todo mundo pergunta isso. E eu falei justamente para te falar a mesma coisa que tu fala em todos os vídeos. É que eu sou filho de outro Ariovaldo, né? Por isso que eu sou Júnior. Tá certo, o pastor Ariovaldo, posso chamar de Ariovaldo? Sim, Ari. É pastor da Igreja Manifesto, que na realidade, como a gente estava conversando aqui antes, nada mais é do que uma irmã. É uma igreja Sal da Terra, parte do ministério, como qualquer outra, né? A gente usa o nome manifesto como nome fantasia. E o presidente da igreja, pastor presidente, tem... Nós temos um modelo de governo em conselho, então nós não temos muita figura de um presidente, né? Na verdade é um grupo, mas parte do nosso conselho é o pastor Paulo Júnior, lá de Goiânia, que é bem conhecido também nacionalmente. Certo. Então nós vamos conversar aqui com o pastor Ariovaldo. Ele vai falar um pouco sobre a sua experiência, sobre a Bíblia Freestyle e sobre alguns pontos relevantes da nossa esfera cristã. Quiseram essa esfera cristã ser global, mas a gente vai falar um pouco disso. Me diz aí, Ariovaldo, qual foi o momento, o gatilho, aquele momento que Deus vem, cara, Ariovaldo, sai das trevas e vem para a luz? O que aconteceu? Eu me converti por volta dos 16 para os 17 anos, numa época em que eu estava envolvido com metal secular, né? Metal. Me apresentaram o Deus metal e eu me apaixonei por ele, essa é a real. Aí a gente vivia uma vibe de ir para as ruas, de encher a cara, muitos se meteram com drogas, essa era a realidade. E na escola um amigo meu falou de Jesus para mim. E ele me apresentou as primeiras bandas cristãs que eu fui ter algum contato. Isso me surpreendeu. Aí eu tentei fugir ainda durante algum bom tempo dessa cultura toda, de tudo isso que me foi apresentado, e depois não teve jeito. Aí um belo dia no banheiro lá da minha casa, eu fiz aquela oração em que você fala com Deus e fala, eu não sei o que é isso daí, mas eu quero isso para minha vida, e dali em diante eu caí para dentro da igreja, né? O que acontece é que num primeiro momento do meu contato com a igreja, me enquadraram, falaram, você tem que abandonar a sua cultura. Você tem que tirar os brincos, porque isso é um péssimo exemplo para a juventude da igreja. E você tem que cortar o cabelo, e você tem que fazer um monte de coisa. E a gente foi submetendo, né, a praticamente tudo, por entender que era um momento também de aprendizado. Um momento de que esse era o preço a ser pago para poder fazer parte de uma igreja. Mas com o tempo Deus chamou, no sentido de voltar aos lugares que a gente havia saído antes. E aí a gente começou aquilo que se tornou o embrião do ministério, do qual hoje eu sou pastor, né? De uma congregação que faz parte desse Ministério Sal da Terra, mas que saiu das ruas mesmo. Era primeiro um grupo de evangelismo, depois começamos a congregar pessoas e depois nos organizamos como igreja. O pastoreio, então, ele veio de uma forma natural, o Ariovaldo pastor. Nunca foi um plano do tipo assim, o meu sonho é... Tanto que eu sou formado num curso na área de engenharia de redes, por exemplo. Então não tem nada a ver, né? Eu até trabalho ainda um pouco como analista de sistemas, né? Dentro da disponibilidade de tempo que eu tenho, até porque o ministério tem consumido bastante. Mas o pastoreio se tornou algo assim que quando eu vi eu já estava fazendo. E aí depois de tantos anos, porque a gente trabalhou 7 anos nas ruas e depois juntando gente. Aí depois quando nós nos organizamos, haviam várias pessoas, mas aí... como igreja mesmo, a vocação acaba sobressaindo mais, né? Não é todo mundo que diz sou eu que realmente consegue fazer o trabalho. E você hoje se consideraria assim um cristão de qual vertente, digamos assim? Eu sou um pastor de base reformada, né? Embora eu tô fugindo um pouco desse rótulo por conta da característica meio nazista que tem abraçado muito, digamos assim. E não só o zíper, tem muita gente aí que dizem que são os reformados, os neo-reformados e tudo mais, mas que promovem uma divisão muito ruim, começam a descer o pau, por exemplo, nos irmãos pentecostais, e eu me converti numa igreja pentecostal. Então essa é a minha realidade. Foram esses caras que me evangelizaram, que falaram sobre a graça, sobre integridade para com Deus. Esses caras que me falaram sobre o amor não foram os grandes teólogos que trouxeram o evangelho para mim. Então eu respeito demais. Eu entendo, obviamente, que às vezes a proposta reformada ela é muito mais intelectualmente elaborada, mas nem por isso eu desconsidero de forma alguma as igrejas e os irmãos pentecostais. Na verdade, o Senhor vai usar aqueles que Ele precisa, né?
naquele momento usou um pentecostal para mostrar para você o caminho, e na medida que você foi amadurecendo na sua fé, né, se debruçando sobre a Escritura, se debruçando sobre livros que nos remetem à teologia, acredito que você foi justamente não formatando, mas amadurecendo. Eu creio que a verdade de Cristo está no equilíbrio dessas coisas todas, porque Cristo não perdeu o controle sobre a igreja dele. Então o problema são os extremos. É gente que às vezes está dando ênfase demais a experiências, esse é um problema, e outro gente também que está vivendo só de letra, né? Só de teoria, endeusando teologia e criando novos papas. Então nesse viés, aproveitando esse gancho, é uma pergunta que eu ia fazer um pouco mais à frente, mas faço logo agora. O que você acha então que a igreja brasileira está precisando para realmente dizer? Que a gente sabe que uma coisa é a igreja e instituição, a gente tem muitas instituições que se dizem cristãs, outra coisa são realmente a igreja de Cristo. O que você acha no universo de instituição, o que as instituições estão precisando fazer para realmente fazer com que o Evangelho do Senhor seja visivelmente eficaz na sociedade? Eu creio que o modelo institucional que a gente tem hoje no Brasil, ele está com data de validade muito bem definida, embora eles relutam em aceitar isso. As denominações, assim como na Europa, vão acabar. E na Europa aconteceu isso. E não adianta dar chilique, bater o pé, declarar vitória, não adianta. As igrejas lá no século XIX para o século XX investiram em prédios, depois criaram grandes pregadores e juntaram muita gente dentro desses prédios. E hoje as igrejas que eles construíram se tornaram museus, lugares onde o povo vai visitar. Vários. Eu vi um dia desse uma reportagem, uma igreja protestante histórica. Não, se você olhar, por exemplo, as grandes catedrais, você pega Westminster, que tem uma das confissões reformadas mais respeitadas, o Wittenberg, onde é o berço da reforma, são lugares para passear. Lugares que, se você for olhar o culto no domingo, vai ter meia dúzia de cabeça branca ali. Então não são igrejas vivas mais. Então, meu ponto de vista é que nós estamos repetindo os mesmos erros que a igreja cometeu nessa virada do século XIX para o século XX, só que a gente está supondo que aqui o resultado vai ser diferente, e não vai. Então, o que eu creio que tem sido remanescente levantado por Deus aí para tentar salvar o que há de bom nas denominações? Muitos homens e mulheres sendo levantados para favorecer a ideia de uma igreja organismo, de uma igreja que transcende a organização. E aí como que isso se dá? Se dá através de gente que favorece então esse lado vivo da igreja e percebe que essa maneira às vezes até desorganizada da igreja poder crescer, por exemplo, a plantação de novas igrejas, a viabilização de novas missões, de novas formas de fazer as coisas fora dos paradigmas já estabelecidos, isso daí é que vai dar vida para a igreja. Por quê? Porque ficar fazendo o culto da maneira que a gente faz, com toda a liturgia amarrada, com todo esse princípio regulador do culto que tantos idolatram, com todas essas formas que nós colocamos, isso aí simplesmente não vai comunicar nada para os nossos filhos. Então dar um tiro no pé, defender cultura como se ela fosse realmente algo bíblico, até porque tudo que a igreja faz hoje no que se refere à liturgia é por invenção nossa, né? É uma tradução daquilo que nós entendemos da Escritura para a nossa cultura, mas não tem nada a ver com vontade de Deus. A gente poderia dizer então que um remédio, ou melhor, vamos usar esse termo remédio, que o remédio para tudo é o nosso Senhor Jesus Cristo, mas a ferramenta hoje necessária para esse caminho seria a teologia da missão integral? A teologia da missão integral ela é legal por um ponto, ela proporciona o foco no perdido mesmo, e aí o perdido é amplo, porque o perdido é todo aquele que Cristo fala no Sermão do Monte, que veio para trazer o seu reino, né? Ele fala sobre aquele que é o injustiçado, aquele que está chorando, aquele que está sendo abandonado. E acontece que o que nós criamos muitas vezes como igreja não é um foco nessa pessoa mais. Nós criamos grandes templos onde a gente junta crente, e aí os crentes ficam lá louvando ao Senhor eternamente, e eles ficam fazendo reformas eternas dentro da estrutura, e está sempre pensando em ampliar, sempre pensando em crescer, em aumentar, e a real é que enquanto isso o perdido está lá perdido e vai continuar perdido. O que eu tenho percebido é que essa é a proposta digamos assim, do meu ministério,
evangelístico chamado Caminho com Cristo, é que, poxa, nós somos hoje, nós podemos considerar estatisticamente que o Brasil é o maior país cristão do mundo, em confissão. Sim, em confissão sim, Em né? confissão. Mas efetivamente a gente não vê esse cristianismo, ou seja, a gente não vê Cristo andando, né? Porque o foco, eu sempre costumo dizer que o meu alvo é um dia poder dizer assim de forma plena, como Paulo: já não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Era para a gente poder ver o caráter de Cristo espelhado em inúmeras pessoas por aí. A gente não vê isso. E, aliás, a gente vê o contrário. As cidades consideradas mais evangélicas do Brasil são as que têm maiores índices de desigualdade social, de corrupção e de outras coisas que a gente não gostaria, de violência, né? E isso é a qualidade do evangelho. A qualidade do evangelho está sendo ensinado. Então, isso não é evangelho. Não tem boas novas nisso. Então, tem um monte de gente dizendo aí que reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador, mas não vive como discípulo de Jesus. Então, exatamente por isso o negócio não vai para frente. Eu acho que essa maneira com que a igreja tem crescido, ela está promovendo algo que não é sustentável. Ou seja, a próxima geração, obviamente, vai ser uma geração ou de desigrejados ou de pessoas que têm realmente repulsa à igreja. Os desigrejados vão ser aqueles que até creem nos valores do evangelho, mas não vê verdade. Então, eles não encontram lugar para congregar. E aqueles que têm repulsa aos valores da igreja são porque estão cansados de ser machucados e não acreditam mais. E nós estamos partindo para isso daí. Como a nossa prática não tem nada a ver com o discurso, os nossos filhos vão olhar para nós e dizer assim: Deus me livre de fazer parte de uma igreja. Bem, eu penso o seguinte: hoje se discute muito sobre essa questão que você falou dos desigrejados, né? Eu acho que a gente poderia, eu analiso da seguinte forma: existem os institucionalizados, existem os desigrejados e existem os traumatizados, né? Que eu vou por experiência própria. Eu sou um cara que sou fruto vim do catolicismo, entendeu? Com 15 anos de idade, no que eu não estou recriminando aqui os católicos, entendeu? De boa, o que salva é Cristo. Você, dentro do catolicismo, tendo Cristo no coração, você vai estar lá no céu com a gente. Mas digamos assim, eu com 15 anos eu senti o toque do Espírito Santo em mim e eu senti o chamado de querer falar de Deus. Aí, no catolicismo, quando você tem esse chamado, ou você vira padre. E eu não queria ser padre porque eu queria casar. Eu tinha esse sonho de casar. Hoje, beijo minha esposa Amanda, minha filha Nanda, minha filha Luciana também. E quer mandar um beijo para os filhotes? Meu filho Pedro lá em Uberlândia e minha esposa, Dona Marina. Pronto, vai todo mundo ver. Então, ou então você se torna catequista, que é justamente um leigo que ensina o catecismo católico. E quando você vai para o catecismo, para os dogmas da Igreja Católica, e você se debruça pela Bíblia, aí você entra em choque, você entra em conflito. E eu não gostava de ensinar o catecismo da Igreja Católica. Eu ensinava para as crianças, depois posteriormente para adolescentes e jovens, ensinava Cristo. E eu sempre buscava abrir os olhos dele com uma consciência crítica, para eles criticassem a fé que eles estavam tendo, para saber até mesmo se eles estavam tendo a fé que deviam ter. E chegou um momento da minha vida que o que eu estou fazendo? Eu me senti um hipócrita. Eu passei naquela passagem de Mateus, quando Jesus diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, estará no reino dele. E uns disseram: mas Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. E Jesus diz: aparta-te de mim que eu não vos conheço. Eu me senti como esses caras, de repente: aparta-te de mim que não vos conheço. Aí sabe o que aconteceu comigo? E agora, o que eu vou ser? A minha avó, que é católica fervorosa: tu vai ser evangélico? Eu falei: nunca, nunca vou ser evangélico. Por quê? Porque a visão que a pessoa sai do catolicismo, a visão da pessoa que não é evangélico, que olha para o meio evangélico, vai olhar o meio evangélico que se vê nas televisões.
A mídia é muito ruim, né? Os donos da mídia são os vagabundos hoje, infelizmente. Exatamente. E aí eu me senti perdido, mas aí busquei estudo, busquei entender o que era a Igreja de Cristo, fui buscar os pais da igreja, fui entender o que foi a Reforma Protestante e fui procurar ler sobre o movimento evangélico no Brasil. E graças à internet, eu me tornei um cristão de internet, que tu conhece muitos, eu tenho certeza, e descobri que existiam igrejas que, apesar ao meu redor não existirem igrejas que, ao meu ver, não estavam, digamos assim, tratando de forma saudável o Evangelho e as pessoas que estavam buscando isso, eu me senti perdido. Não vou tratar aqui da minha caminhada toda, mas eu quero dizer o seguinte, até para o entrevistado aqui, é ele, não sou eu. O que eu quero dizer é o seguinte, eu vejo hoje estou bem, estou congregando numa igreja, e uma igreja que aqui em Manaus, percebo, está realmente caminhando nos caminhos do Senhor, mas eu vejo muitas pessoas, como eu, que de repente elas não conseguem se ver em alguma instituição, mas ao contrário do que muitos dizem, chamam desigrejados daqueles que não querem estar na igreja. Não, eles querem, eu queria estar. Eu até considero que esse é o verdadeiro desigrejado. Sim. É aquele que está procurando, mas não encontra. É aquele que se torna inimigo de Cristo, para mim é o anticristo. Sim. É aquele que fala assim, eu não quero igreja mais. Aí é outra proposta, né? Então tem que separar muito bem. Mas olha só, como a gente resolve essa questão? Isso. Como a gente consegue fazer uma oferta a essas pessoas para que elas possam fazer parte da comunhão? Porque querendo ou não, tem coisas na vida da igreja local que é só lá que você vai viver. Sim. Não tem como a gente fazer isso online, por videoconferência, nem nada. Você vai ter ensino, mas você não tem confronto. Não tem alguém para te olhar na cara e você poder olhar na cara dele e um cobrar do outro, falar, nós vamos junto. Ninguém vai ficar pelo caminho, né? Isso é só na igreja local. Eu vejo que há uma necessidade de plantação de novas igrejas mesmo. Muita gente, às vezes, quando olha eu falando sobre isso, diz assim, não, a minha cidade tem muita igreja. Falo, não, a sua cidade tem muita igreja ruim. Esse é o detalhe. Então, nós precisamos plantar igrejas que sejam igrejas de verdade. Para isso, nós precisamos primeiro que as igrejas boas, ou seja, e aí eu não estou também dizendo essa ou aquela, eu estou dizendo todas as denominações, aquelas frentes que ainda tem pessoas que realmente amam Jesus, amam missões, amam os perdidos e que querem trabalhar a missão na sua forma integral, possam estar começando projetos de cultos mais simples, sustentáveis, de baixo custo, com uma linguagem acessível, para que a gente possa plantar igrejas fora do padrão que a gente tem plantado. Não é que o prédio é problema, não é que construções são problema, mas é que isso nunca deveria ter sido foco. Nós estamos fazendo a mesma coisa que a Igreja Católica fez na Idade Média e que a Igreja Protestante na Europa fez na virada do século XIX e do século XX. Então, obviamente, nosso resultado vai ser o mesmo, não tem como. Então, dá para ter um modelo de igreja sustentável aí no século XXI? Com certeza dá. Tem muita gente fazendo muitos trabalhos bons. Igrejas que trabalham com transparência financeira, com mínimo de recursos, gastando dinheiro com gente e não gastando dinheiro com estruturas que não acabam nunca, né? Comprando prédios ou reformando, ou então dando mega salários para líderes e tudo mais. O senhor diria então que um dos digamos assim, me foge a palavra, mas um dos males que realmente está mitigando o crescimento saudável da igreja, seria um deles a teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade, ela é uma mentira, ela não tem nada a ver com o evangelho. Então, o que está acontecendo é que as pessoas estão correndo atrás do favor de Deus, tentando comprar Deus. Elas fazem as coisas para ver se Deus fica refém delas depois que elas deram a oferta, agora Deus tem que abençoar. Obviamente, essa proposta não vai durar muito. Entra 100 pela porta da frente, sai 90 pela porta dos fundos e fica uns 10 perdidos lá, que ainda tem esperança de que um dia vai enriquecer. Então eu acho que nós precisamos entender que vai ser um desafio para a igreja daqui para frente trabalhar com essas pessoas, porque esses são os decepcionados, esses são aqueles que agora dizem que ser cristão é uma mentira. E eu não acho que nós precisamos até combater a ideia da teologia da prosperidade como se ela fosse o grande inimigo. Talvez o maior inimigo seja que a luz que deveria brilhar em nós não está brilhando,
Porque se as pessoas vissem graça na nossa maneira de viver, vissem uma administração de dinheiro transparente e sustentável, as pessoas diriam assim: ah, isso aqui não é a mesma coisa daquilo. E aliás até está acontecendo. Por exemplo, o Edir Macedo construiu aquele templo, aquela aberração lá em São Paulo, né? Aí tá todo mundo assim: ah, você não acha péssimo aquilo lá? Fala: não, é lógico que eu acho que aquilo é um absurdo, mas facilitou minha vida, porque agora eu não preciso explicar para ninguém que eu não sou aquele tipo de crente. E antes você precisava. É verdade. Você dizia para um parente seu assim: ah, eu sou evangélico. Aí eles diziam assim: ah, evangélico tipo da Universal? E agora não, agora eles já sabem que não é. As propostas estão se distanciando e isso é bom. Agora, já que a gente se distanciou dessa proposta, nós precisamos mostrar a verdade. A melhor maneira de combater a mentira é viver a verdade, mostrar a verdade. As pessoas não são bobas, elas vão perceber o que é verdade e vão encontrar Cristo. A gente poderia aqui falar de inúmeros assuntos, mas é verdade que você aí, que está do outro lado, gosta de um videozinho com tempo razoável, né? Então, uma das últimas perguntas que eu quero fazer para você. Ali do outro lado, tem um monte de pessoas que está dentro de instituição, que vê a sua instituição religiosa entrando em erro e se sente naquela angústia. Não sei se vou, se fico, não sei se fico, se vou. O que você poderia dizer, aconselhar para essa pessoa que está nessa situação? Vai estourar o tempo de novo, viu? Não está dentro. Tá? Está dentro. Bom, o que eu creio é o seguinte: as pessoas precisam se colocar dentro das suas igrejas entendendo para que Deus te chamou. Eu sempre digo que se Deus tivesse interesse em salvar a gente, e só a gente, Ele já teria matado a gente na conversão. Já ia para o céu, está tudo resolvido, não há problema nenhum. Então Cristo não chamou a gente para se salvar, Ele chamou a gente para se perder. A gente está aqui para perder a nossa vida para que outros possam alcançar a salvação. Se a igreja não tem feito isso, nós precisamos, a partir dos indivíduos, lembrar a igreja desse chamado e dessa vocação. Então, como que a gente pode mudar a história de uma igreja? É óbvio que você vai procurar seu pastor e vai falar: eu acho que está tudo errado, ele não vai te ouvir. Mas nós podemos começar fazendo microações. Você pode juntar com 2, 3 irmãos e de repente montar um projeto que vai além dos projetos sociais que a igreja faz. Você pode abrir a despensa da sua casa e montar uma cesta básica e adotar uma família. É muito mais do que ir lá e distribuir uma cesta. É ir lá e se importar com essas pessoas, é saber como eles vivem e o porquê eles vivem daquele jeito, é ir lá e ajudar os filhos dele, ajudar o cara a arrumar um emprego, arrumar os filhos deles a encontrar escola, é adotar uma família. Essas microações, quando pessoas entendem o evangelho e elas param de empurrar a responsabilidade, terceirizar ela para a igreja, mas chamam ela para si, isso se torna um movimento. Aí daqui um pouco vai ter mais gente dentro da sua igreja que vai ver isso e vai falar: eu quero fazer parte. Aí muda de figura o discurso, porque aí você tem uma coisa concreta para colocar o seu pastor na parede e falar: nós estamos fazendo errado, porque eu estou fazendo algo com muito menos estrutura, com muito menos recurso, e eu estou conseguindo resultados melhores do que vocês estão conseguindo. Simplesmente porque eu estou adotando uma família inteira, eu não estou chamando ela para vir para a igreja. Ela vai vir para a igreja porque não tem jeito do cara esbarrar com Cristo e não andar com Ele. Não tem jeito. E se ele não vai, está tudo certo. Se ele não vai andar com Cristo e se ele não vai para a igreja, está tudo certo. Ou seja, o melhor evangelismo seria justamente a ação. Sim, o ir para as ruas. Não, é óbvio que a palavra é o que nos move, né? Mas apenas ir lá e falar para você precisa vir para uma igreja, você precisa aceitar Jesus e outras coisas do tipo, isso tudo é muito bonito. Mas depois, na hora da gente administrar os recursos da comunidade, a gente não administra em favor daqueles que mais precisam, então obviamente isso tudo soa como hipócrita. Para quem está de fora, quando olha, fala: olha, eu vejo fulano lá que ganha muito pouco, ganha um salário mínimo e dá mais de 10% da renda dele para a igreja, e a igreja está reformando o prédio. Não que a reforma seja ruim, mas é preciso saber dosar as prioridades. O que é prioritário? Então, por exemplo, nós lá em Uberlândia tentamos viver isso. Nós temos um prédio horroroso, a gente estava num prédio legal, mas nós mudamos num prédio ruim, porque o prédio ruim ele tinha uma estrutura assim, mais ampla do que o prédio melhor. E aí a gente em anexo abriu uma escola de missões e mais uma série de coisas. Aí o pessoal sempre fala assim: quando vocês vão dar uma reformada aqui? E a resposta é: nós vamos quando tiver dinheiro. Só que não é ter dinheiro falando em valores, porque dinheiro entra. A questão é que quando entra dinheiro a gente acaba gastando dinheiro com gente.
Então, como as prioridades são outras, obviamente a reforma do prédio vai ficar para depois. E eu não estou dizendo que o negócio lá é esculachado, não. É óbvio que a gente vai comprando cadeiras melhores, a gente já teve ar-condicionado em outro prédio que a gente se reuniu. Nós vamos mexendo essas coisas todas, mas elas não são prioritárias. Prioritárias são as pessoas. E as pessoas que são abraçadas pela igreja na sua integralidade, eles vão congregar mesmo que a igreja mude para debaixo do viaduto. Ou seja, a grande questão são que prioridades você está elegendo para a sua vida como pessoa, como profissional e, acima de tudo, como cristão. Com certeza. É que às vezes quando a gente fala de um evangelho integral, a gente pensa em como alcançar a pessoa na integralidade, mas a gente se esquece que também é uma responsabilidade da integralidade do compromisso na nossa vida. Ou seja, eu como profissional também tenho que adorar a Deus. Então, se eu sou dentista, eu tenho que entender que o meu serviço é para adorar a Deus e não apenas o meu dinheiro. Se eu sou médico, eu tenho que entender que o meu serviço tem que adorar a Deus, e eu posso fazer isso. Fazendo isso, a gente faz um evangelismo que funciona, uma missão que alcança, um projeto social que transforma. E quando a gente começa a fazer essas pequenas ações, as pessoas vão olhar e falar: eu quero fazer parte disso daí. Porque aquele ministério do qual eu fiz parte minha vida toda, ele é muito bonito, mas ele vive de preencher planilhas e apresentar resultados que no fundo a gente sabe que é muito inchado, é muito papo furado. Então, aquela pessoa que está ali, a gente acabou aqui em um papo também descortinando a missão urbana, não é verdade? Então, isso poderia ser o pontapé inicial para você que entende que todo cristão é um missionário. A sua missão urbana, uma vez que você vive na cidade, pode começar dessa forma. Com certeza. Adotando uma família necessitada. Sim, sim. E às vezes o seu vizinho, às vezes uma pessoa que precisa apenas de visita. Não estou falando também de enfiar 200 milhões de reais de dinheiro. Eu estou falando de fazer o que você pode. Fazer o que você pode. Quando você faz o que você pode, você mobiliza outros a fazer o mesmo. Isso constrange, né? Veja só, aqui a palavra de um homem com experiência, já bastante saculejado por críticas e críticas. Acho que você já está acostumado com isso, não é verdade? A gente fica anestesiado, mas é que o pessoal não entende que no geral eu uso redes sociais e tudo mais para exercitar raciocínio. Então lá eu vou na ferida mesmo. Lá às vezes eu faço perguntas que é para tirar o cara do sério. E também eu gosto de me divertir, eu tenho um senso de humor aí acima da média, acho que dos evangélicos, né? Por isso que o pessoal se ofende bastante. Bem, para encerrar aqui, eu vou pedir que tu faça uma mensagem aqui pro pessoal de Manaus, né? Que continue firme. Pessoal de Manaus, não desista, viu? Às vezes a gente acaba sendo envenenado por conta de tudo aquilo que o sistema tem feito, das pessoas que estão desistindo de suas igrejas. Eu gosto de dizer uma coisa que às vezes eu repito bastante, que eu digo pra galera que nós não podemos desistir, nós não podemos abandonar o sistema, porque nós não podemos deixar os vagabundos ficar nem com o nome igreja. Para fazer isso, a gente tem que pegar aquelas ideias que nós sabemos que são bíblicas, como o sacerdócio universal, por exemplo, e exercer. Ou seja, o pastor, ele é uma figura importante dentro da vida da igreja, mas a igreja não é movida de pastor. Se sair todos os membros, o pastor não faz nada, entendeu? Mas uma igreja que tem um monte de membros e não tem pastor, Deus vai levantar um pastor ali no meio. Sabendo então do poder que Deus está dando nas nossas mãos, nós precisamos assumir essa responsabilidade e começarmos a ajudarmos a igreja a fazer aquilo que é a missão dela na terra. Então, se a sua igreja não está vivendo aquilo que ela deveria viver, comece, como eu falei aqui, com microações e pressione a igreja, pressione mesmo. Talvez em algum momento alguns não vão ter um final muito bom, alguns vão ser convidados a se retirar, mas Deus vai dar direção, tá tudo certo. O que a gente não pode é desistir, o que a gente não pode é andar para trás. O evangelho não é de propriedade de direito autoral de ninguém, o evangelho é para todos. Então, se Deus está te chamando para falar do evangelho, fale dele. Esse foi Ariovaldo Júnior no primeiro vídeo do Caminho com Cristo. Obrigado, fera. Valeu. Deus abençoe o teu ministério. Valeu. Valeu, tchau. Eu caminho com Cristo.